do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Hoje vamos contemplar os mistérios luminosos. Primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, eis que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. O batismo para nossos filhos é a inserção deles no cristianismo, é a marca divina. Senhor, pedimos-te a graça da renovação da promessa do batismo para nossos filhos. Que o Senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na santidade de Deus. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, contemplamos a alta revelação de Jesus nas bodas de Caná. Ele já não tem mais vinho, disse Jesus, ainda não chegou. Na realidade, a hora ainda não havia chegado,
Entretanto, uma simples insinuação da mãe leva Jesus a antecipar seus milagres. Nossa Senhora, peça a seu Filho Jesus o milagre para nossos filhos, que nunca falte para eles o vinho da alegria e do amor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, contemplamos o reino de Deus. O reino de Deus está perto, disse Jesus, pregando o Evangelho. Toda mãe cristã quer para seu filho a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso, para muitas, é a parte mais difícil da educação na família. Ó Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, conceda aos nossos filhos acolher a palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Seu rosto brilhou como o sol e reluziu as suas vestes. Ao se transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna. Senhor, cremos nessa vida nova. Por isso, pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos e dê-nos perseverança na oração, para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a vossa face misericordiosa. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No quinto mistério, contemplamos a Eucaristia. Tomai e comei o meu corpo, bebei todos vós, este é o meu sangue. Que mais poderia nos ter dado Jesus? Além do seu corpo, ele nos deu sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Eterno Pai, pelo corpo e sangue
alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, pedimos-vos por vós, por nossos filhos. Perdoe-os por muitos ainda não saberem desse verdadeiro alimento, que por esta comunhão sejamos fortificadas para sustentá-los. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Continuaremos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, mães. Nós estamos no 4º mês, mês de março, da Escola de Nazaré, da nossa formação, onde nós vamos falar sobre o pecado. Então, para iniciar, sobre o pecado, a gente vai falar o que é o pecado. Na verdade, o pecado é o verdadeiro falta de amor contra Deus. Onde a gente está aqui, nós temos um livre-arbítrio. Todo mundo tem um livre-arbítrio. E a gente tem isso, essa falta de amor por Deus, fere o coração de Deus. Então, fere a natureza dessa solidariedade humana, do que nós possamos fazer com o próximo. Então, o pecado contra Deus nos desvia do coração de Deus. E nesse pecado, a gente tem o pecado social, né? E o pecado pessoal. O pecado pessoal é aquele que nós mesmos temos responsabilidade. É aquilo que a gente faz no dia a dia, é aquilo que a gente faz contra tudo que Deus nos ensinou. O pecado social, a gente vai entrar que existem 2 tipos, é que, antes de tudo, a gente tem que reconhecer que os homens são cúmplices uns dos outros. Isso faz reinar entre eles a complicência, a violência, a injustiça. Então, o pecado de cada um de nós vai repercutir na nossa sociedade. Então, a gente também é responsável pelo nosso pecado, porque a gente vai estar junto dessa comunidade, fazendo com que os outros também entrem nesse pecado em termos de sociedade. Então, a gente também tem que saber que a gente tem responsabilidade no nosso pecado pessoal, entrando no social da nossa comunidade. Isso é muito importante. Até o conselho que você vai dar, até tudo que você dá, a sua atitude, ela pode reagir diante do que você está inserido. Então, nós temos também aqui, a segunda opção, a acepção dos pecados, que pelo seu próprio objeto são uma agressão direta ao seu irmão, ao seu próximo. Então, isso é importante. Tudo que você faz aqui pode ter uma reação da pessoa que está do seu lado, do seu irmão. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Por exemplo, contra a integridade do ser humano, por exemplo, você falar para o próximo assim, para você fazer um aborto, por exemplo. O seu pecado está inserido ali, ó, na integridade de um outro ser humano. Então, essa responsabilidade a gente tem que estar ciente que vai, na verdade, ir contra um irmão seu, um irmão próximo. Então, além disso, da integridade física de alguém, alguma coisa que você vai fazer, contra a liberdade de outras pessoas, a dignidade, a honra do próximo. Então, esse pecado social, a gente contém tudo que nós fazemos no nosso dia a dia e que vai ter consequência com o seu irmão ou com a sua comunidade. Não é isso, Jorge? Lembrando, né, um pecado social que às vezes a gente não se lembra, é a questão de jogar comida fora. Quando eu jogo comida fora, é um pecado pessoal, porque a natureza, né, eu estou desperdiçando. Mas tem um pecado social aí, porque aquela comida que eu jogo fora, muitos irmãos estarão passando fome. Então é importante lembrar. A Bíblia, Mariela, inclusive nos lembra em Josué,
que Acã estava lá numa guerra junto com Josué e ele ficou para si uma coisa que era de Deus e eles perderam a batalha depois disso. Ou seja, o pecado individual de Acã repercutiu na tribo de Josué. Então a gente tem que entender isso. Quando eu roubo alguma coisa dentro de uma empresa, isso aqui eu estou levando para casa, ou isso aqui eu não estou fazendo, alguém pode ficar sem saúde, sem escola, por causa do meu pecado, pessoal. Aqui eu estou lembrando também, a gente sabe que tem o mistério da comunhão dos santos, onde quando a gente é salvo, a gente também está levando às vezes nossa família. Nós mães aqui no rezando pelos nossos filhos, pela nossa família, nós estamos rezando pela salvação dele. Conosco a gente pode salvar a nossa família. E ao contrário também, tem o seguinte, a lei da descida. A comunhão do pecado, a alma também se rebaixa. Então, eu pecando, eu também estou levando um monte de gente para o pecado. É a mesma analogia, né? Que você salva, você também pode levar o pecado. Isso é dentro da nossa casa, né, Mariela? Por quê? Porque quando eu trago Deus para dentro da minha casa, enquanto mãe eu salvo. Enquanto eu trago o mundo, também eu levo a família a pecar. Isso aí. A gente também tem que prestar muita atenção. A gente sabe que nós temos o nosso semelhante, né? O nosso irmão, que a gente tem que tratar bem. Então, esse pecado contra os direitos humanos, pelo direito da vida, ele é muito importante, porque nós somos exemplo dentro da nossa casa, nós somos exemplo dentro da nossa comunidade. Então, se a gente estiver pecando contra tudo isso social que nós estamos falando, nós estamos fazendo o quê? Denegrindo o que a gente está aprendendo aqui dentro da igreja, dentro da escola de Nazaré, dentro da sua casa. Então, é muito importante a gente dar um exemplo da gente como humano, pessoal, não pecar. Para a gente não trazer esse pecado em toda uma comunidade que a gente estava falando, certo? Então, a gente também tem a terceira seção do pecado social, diz respeito às relações entre várias comunidades humanas. O que é isso? Por exemplo, entre as nações. É pecado, por exemplo, esse pecado social gravíssimo, por exemplo, as guerras. Nações contra nações, o que acontece hoje. Comunidades contra comunidades, facções contra facções. Então, às vezes, no país mesmo, politicamente, a gente vê isso. Então, isso é um pecado de comunidade social, pessoas reunidas contra outras pessoas. A gente está vendo isso muito claro agora com essas pessoas, né, esses imigrantes que estão vindo e parando na porta de países. É um assunto complexo, mas no fundo é irmão fechando a porta para irmão. Então isso é um pecado social. Então, na verdade, é uma concentração dos pecados pessoais que cada um carrega. Então vai aquele aglomerado e faça o pecado social contra outra nação. Então isso tem que estar claro. Por isso que a gente é responsável pessoalmente. Se a gente está ali naquela comunidade, você pode contagiar positivamente as outras pessoas. Porque imagina se negativamente uma falando assim, não, isso é errado, essa comunidade toda vai negativamente indo para o lado errado contra Deus, que é o pecado, né, maior, e aí todo mundo vai para o lado errado. Então o mundo hoje está assim. É mais fácil você fazer essa blasfêmia, essa difamação, essa mentira que todo mundo vai, do que um lá chegar, não, gente, está errado, nós vamos por outro caminho. E aí esse é o nosso papel. Mesmo o trabalho de formiguinha que a gente tem para a gente socialmente conseguir contaminar de um jeito positivo. Tá? Claro. Isso começa pela nossa casa, né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o ambiente onde eu estou. Eu não posso mudar toda a humanidade, mas eu posso mudar o meu grupo de amigos. E o grupo de mães tem trazido isso, né? A partir do momento que a gente leva a oração para dentro das festas, quando nós levamos a oração, quando alguém sofre, isso é uma forma. Então, para vocês, eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é que os pecados sociais vai começar conosco. Então, a gente tem a responsabilidade pessoal de mudar isso. Porque o pecado nosso, pessoal, ele vai entrar nessa comunidade, nesse pecado social. Então, vai começar dentro de nós. Para nós, primeiro, nos salvarmos. Porque o pecado nosso, do livre-arbítrio, é nosso.
E depois disso a gente carregar a salvação e melhorar o quê? O que está à nossa volta, que é o próximo, o nosso irmão, nossa família, o nosso trabalho. Ok? Então agora nós vamos falar sobre um outro assunto, que é o pecado mortal e o pecado venial. Então muitas vezes a gente não sabe, né, se tem pecadinho, pecadão, maior ou menor. Então o pecado mortal é aquele que é o mais grave, que é contra o quê? Exatamente contra o nosso Senhor Deus. Que é o quê? Negar a existência dele, negar o Espírito Santo. Isso é um pecado grave, que é um pecado que eles chamam de mortal. É você completamente não reconhecer Deus como nosso Salvador. Esse é um pecado que a gente dita que é o principal pecado mortal, não é? No mês de janeiro, Mariela, nós vimos na formação da Aline e da Cris, elas falando do filho pródigo que diz para o pai, né? Quero ir embora. Esse é o pecado mortal, quando você nega a sua filiação a Deus e quer seguir na vida sozinho. Qual é a maior ofensa para Deus? É a gente não reconhecê-lo como nosso Deus Salvador. Isso é a maior tristeza que eu acho que Deus deve ter lá, é a gente não reconhecer. Então, hoje, a gente vê aí que a gente é dono de si, a gente quer fazer tudo por si, e esse não reconhecimento é o que mais leva, eu acho, a essa tristeza, né, do pecado. Então, a gente fala assim, é uma ofensa, e a sua repercussão no homem leva a esse pecado, essa doutrina que a igreja chama, né, de pecado mortal, reafirma o quê? Os elementos essenciais que a gente tem para poder ter essa situação de quê? De reconhecimento desse pecado grave. No Antigo Testamento, a gente sabe que tem aquelas idolatrias, as impurezas, né, no reconhecimento, tudo fazia parte desse pecado. Hoje, a gente já tem, né, uma maior concentração de outras religiões cristãs, que tem os judeus, os católicos, do Antigo Testamento da circuncisão, que hoje não é um pecado grave e mortal, e sim o geral, que é o não reconhecimento de Deus. Não é isso, Tiago? A idolatria é um pecado mortal. Por quê? Porque ela não reconhece o nosso Deus único, mas reconhece vários deuses. Lembrando sempre que o pecado mortal ele é importante porque ele abre uma ferida no ser humano. E essa ferida provoca uma desordem. Qual é a desordem? Deixar de ser filho do Pai. E a hora que a gente deixa de ser filho, nós perdemos toda a nossa essência. Então a gente vê assim, qual o pecado que leva à morte, né? A morte eterna, que a gente fala. A gente fala assim, a negação do filho, né? O culto de falsas divindades. Então hoje em dia a gente vê que tem muitos cristãos que vêm aqui, vai lá, vai acolá. Essa, indo em outras religiões, acreditando em outros deuses, isso é um pecado mortal. Não é porque você acredita em Jesus, mas se você vai acreditar em outro Deus, você está negando a Deus, porque Ele é o único. Então, é muito comum hoje, na nossa sociedade, ter esse tipo, essa recusa de Deus como o único Salvador. Então, a gravidade é o quê? O repúdio da fé, na verdade, que revela, né, a equiparação de Deus com outras criaturas. Não é isso? Então, a gente vai passar aqui uma outra discussão aqui, que é o quê? A rejeição de Deus, da sua graça, é o oposto da salvação. Então, quando a gente não aceita essa salvação, esse reconhecimento, a gente está rejeitando a nossa salvação. Então, esse é um pecado muito grave. Um exemplo que a gente vê disso, né, é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ontem, conversando com a Camila, eu dizia isso para ela. Deus nos deu um cheque em branco. Só que se eu não for ao banco tirar o cheque, eu nunca vou ter acesso ao dinheiro. Então, Jesus já nos deu a salvação, mas para que a salvação aconteça na minha vida, eu preciso de ir nesse banco e retirar isso. Então, quando eu nego que Deus não me salva, eu não vou ao banco. Esse é o grande pecado mortal. E agora, para complementar, a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado venial. O pecado venial, ele é como se fosse um pecado mais escorregadio, que tem uma pena temporal. Você não vai perder a sua salvação eterna, como
você vai ter uma pena, um purgatório, você vai ter, né, Jesus vai ver o que você fez ali na vida, mas ele não vai te julgar como morte eterna. Como, por exemplo, assim, ele não vai te privar da graça eterna, mas ele vai te ensinar o que você tem que melhorar e ele vai te dar esse perdão. Por isso, toda hora a gente pede, a gente vai lá, confessa e a gente pede perdão. Porque isso não vai nos privar da graça, mas vai ter algumas consequências aqui também. Isso, porque o que nos priva da graça é você não cumprir os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, desejar o próximo, né? É fácil a gente saber os pecados mortais aí, o que nos leva à perda da graça. Agora, os pecados veniais, eles não nos fazem perder a graça no primeiro momento, mas se a gente continuar repetindo e ele virar vício, ele acaba se tornando um pecado mortal. Porque a gente tem que ver que esse pecado venial que não priva da graça, ele o quê? Mas ele vai nos afastando a amizade de Deus. Então, quanto mais você pega e pede perdão, daqui a pouco você comete o mesmo erro. Você está se afastando de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção que esses pecados não são pequenos, maiores ou menores, mas eles vão distanciando. Isso é o mais importante, a gente prestar atenção para a gente poder voltar para a graça. Abrir o coração para voltar, para que esse pecado não nos congestione mais, para que a gente possa abrir para essa graça. Lembrando, né, Mariela, a questão do elástico. Se você começa a espichar muito elástico, ele vai ficando frouxo. E a nossa consciência, com o pecado venial repetido, ele acaba ficando frouxo. A gente tem visto isso na nossa sociedade. Quantas pessoas não acham que estão pecando mais? Então está relativizando o pecado. Esse é o grande mal da nossa sociedade. E quando você fala sobre o pecado, alguém diz para você é radical. E o pecado se torna maior quando a gente tem plena consciência do que aquilo é pecado. Aí piora. O nosso juízo vai ser pior. Porque daquilo a gente está assim, se aquela pessoa por ignorância não sabe ou não vem saber, a gente tem uma pena menor. Deus tem aquela misericórdia, porque ele não é sabido aqui. Agora, quando nós já estamos aqui reunidos, a gente estuda a palavra, a gente está estudando, sabe o que são os pecados, o que nos afasta de Deus, o que nos une a Deus, e a gente está continuando esse pecado, a gente está sofrendo uma pena maior. A gente vai ter um castiguinho, entre aspas, maior. Por isso que a gente tem que ter muito maior responsabilidade aqui no nosso grupo, como mães, na nossa casa aqui. Nós temos consciência desses pecados. Então, nós temos que ter consciência também de diminuir essa resiliência. Porque, senão, a gente começa a cometer pecados todos os dias e de forma errada, porque a gente tem consciência desse pecado. Lembrando que quando Mariela fala em pecado, em castigo, Deus, o castigo, né? Deus nos castigar no sentido literal da palavra, mas é afastar de Deus. O maior castigo que nós temos somos nós que damos, porque a gente vive sem a graça de Deus. E na eternidade é esse o grande castigo, né? Se eu estou próxima, eu vou para o céu. Se eu estou longe, a pena é viver afastado de Deus. Então, eu acho que isso fecha, né, o que nós vamos falar próximo, porque quando a gente acha que aquele pecadinho, eu vou fazer de novo, Deus vai me perdoar, aquilo vai começar a perder o sentido do pecado. Isso é importante para a gente ter consciência de que não há perda de sentido, porque quanto maior a consciência, maior a sua pena. Porque quando a gente está assim, presente nos homens e tudo mais, a gente perde essa consciência de que isso não é pecado, é pecadinho, aí que acontece a perda do sentido do pecado e vai nos afastando mais de Deus. Não é? Porque quando a gente perde esse sentido, a gente acha que aquele pecado, aquilo que a gente fez contra o irmão, não é tão ruim, porque está afastando. A minha consciência vai perdendo desse pecado. Então, a gente vê que essa misericórdia, ela existe, mas a gente não pode perder o sentido de que aquilo que a gente está fazendo repetidamente, perder o sentido não é mais um pecado. Vamos por exemplo, quando eu fofoco da vida de alguém.
aparentemente um pecadinho, né? Porque eu só estou comentando. Só que à medida que você comenta e que você destrói a imagem do outro, você acaba trazendo para isso um pecado maior. Voltamos lá no pecado social, onde você atinge o irmão. Então a gente tem que ver que essa perda de sentido do pecado é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque vai perder a raiz da nossa essência com Deus. É como se o fio terra fosse saindo dali. O que a gente achava que era bobagem, vai tirando aquilo. Então a gente tem que fazer o quê? Enterrar cada vez mais. A gente tem que se conectar e chegar mais próximo de Deus. Para a gente não perder o sentido de que a gente tem que estar próxima e prestar atenção nesses pecados. Que a gente não deve cometer mais, apesar da misericórdia ser infinita. Não é isso? Mas existe a justiça de Deus. Onde nós vamos, falando desses pecados veniais, uma dessas penalidades é o purgatório, onde nós vamos responder por toda a sua vida de todos esses pecadinhos que nós estamos falando, entre aspas, que a gente vai ter que responder contra Deus, não é isso? E quando falta o sentido de ofensa cometida contra Deus, falta o sentido do pecado. A perda do sentido do pecado, portanto, é uma forma ou fruto de negação a Deus. Pequeno ou grande, a gente está negando. Então a gente não pode, não é só assim aquele que não acredita em Deus, o ateísta, mas também a negação secularista, é o pecado de interrupção da relação filial com Deus, de levar a própria existência a ela devida. Então não é só pecar contra Deus, pecar também é viver como se ele não existisse, viver como se a gente mandasse. Hoje o mundo está assim, eu posso, eu tenho poder, eu tenho ciência, eu curo, eu faço. Isso nos afasta, é a falta desse achar que não é pecado, mas que a gente pode. Isso, essa autoconfiança do homem é o que mais afasta de Deus, porque a gente não está dando poder de quem é o Todo-Poderoso. Então, pecar também é viver como se ele não existisse. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente entrega, né? Vou entregar minha vida, minha filha, mas você não entregou. Você fala, não, mas eu vou fazer isso, porque eu vou conseguir. Não. A gente tem que viver sempre como se Deus tivesse o controle total da nossa vida. E isso é fazer com que Ele exista e Ele tome conta de tudo. E Ele tem, não é só si, né? Ele realmente tem o poder de tocar. Ele conhece todos os planos, por isso Ele sabe nos conduzir. Então, essa falta, né, dessa existência desse pecado, a gente não pode banir a existência e o controle de Deus sobre todas as coisas. Se a gente tiver essa consciência, a gente não vai se afastar de Deus e achar que nós, homens, podemos. Então, isso é o mais importante dessa falta do querer ter controle da situação. Tem mais alguma coisa para complementar? Eu acho que é importante para as mães fazer uma reflexão, já começar a ver, né, um exame de consciência e começar a ver assim, quais são meus pecados? Aonde eu tenho mais dificuldade? A gente fala dos pecados de estimação, né? Que é aquele que a gente não percebe, mas que a gente começa até a colocar. Qual é a raiz do seu pecado? E a hora que a gente para pensar nisso, nesse kairós, nós podemos começar, como filho pródigo, a voltar para a casa do Pai. Então vamos fazer essa reflexão, né, dos pecados que nós temos, a confiança na misericórdia, para que nós nunca nos afastemos de Deus, que é o nosso Salvador e é quem cuida da nossa vida. Amém? Amém. Nós estamos então, continuamos e estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos permitir dar continuidade nessa vontade de não pecar, nessa vontade de aprender que é o certo e seguir. Só o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade. Na nossa humanidade, nós somos muito falhos, mas o Espírito Santo pode e Ele quer agir em nós de forma poderosa, que nós não pequemos mais, que nós tenhamos uma vida de retidão, uma vida pautada no Espírito Santo de Deus.
Por isso que nós vamos pedir que o Senhor venha falar em nós, que o Senhor venha orar em nós, que Ele venha conduzir a nossa vida. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vamos cantar isso, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde orar em mim, Espírito. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Vamos pedir, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Olá, mães. Nós estamos vivendo o nosso quarto momento do Kairos, nosso quarto mês. Nesse tempo de graça que Deus nos deu para o movimento, e nós temos que tomar posse dessa graça, do que Deus quer derramar nas nossas famílias, na nossa vida. A nossa partilha hoje é sobre o pecado. Na verdade, reconhecer o nosso pecado e também se arrepender. E Deus nos deu uma palavra hoje com relação a um eleito dele, a Davi, que ele fez rei, que ele fez Davi vitorioso, fez Davi assim, com todo Israel, um homem honrado, um homem respeitado. E eu aqui hoje, cheio de pecados, vocês aqui também, nós todos, porque nós todos somos humanas e fracas. Deus vem nos dar essa graça dentro do movimento. Uma graça onde nós possamos nos restaurar e levar para dentro das nossas famílias. Então, nós vamos partilhar sobre pecado, mas é com muita alegria que nós devemos receber essa palavra já como graça. A graça já está acontecendo dentro das nossas casas através desse Kairos. E Deus nos usa para isso. Então nós vamos começar a nossa palavra um capítulo antes da palavra que nos foi dada, que é em 2 Samuel 12. Porque o pecado de Davi começa no capítulo 11. Todo início de ano, os reis, eles iam para a guerra, né? Era costume o rei acompanhar todo o seu exército. E nesse ano Davi ficou passeando, né, em sua casa. Ele conheceu e viu uma mulher se banhando, se encantou, mandou chamá-la, se deitou com ela e dispensou, mandou que ela fosse para casa. Davi, ele não procurou saber o que tinha acontecido, mas meses depois ela voltou a ele e contou que ela estava grávida. Davi, preocupado, procurou saber de
quem ela era esposa. E ela era esposa de um oficial do seu exército, Urias, um oficial muito legal, muito bom, muito leal, desculpa. O que Davi fez? Ele já tinha cometido o adultério, né? Um homem de Deus, ele já cometeu o adultério. Ao invés dele se voltar para o Senhor, Davi mandou chamar Urias. Ele começou a ter uma intenção influenciada pelo pecado. Ele mandou chamar Urias e Urias voltou da guerra. A intenção de Davi era que ele dormisse com a mulher dele. E na verdade a lealdade dele era tão grande que quando o rei mandou que ele fosse dormir em casa, ele ficou junto aos outros soldados guardando a porta do palácio e a arca do Senhor. O que aconteceu nesse momento na vida de Davi? Ele estava encobrindo um pecado com outro pecado. O que acontece na nossa vida muitas vezes quando nós pecamos? O que acontece muitas vezes também com a nossa família? Nós cometemos um pecado, nós mesmos se envergonhamos dele e tentamos encobrir. Então, o que aconteceu com Davi? Esse marido não foi dormir com a esposa e Davi tinha que dar um jeito e ele continuou com a maldade, a intenção maléfica dele. Ele deu um grande banquete, embriagou esse soldado e novamente ele não foi dormir em casa. Até que Davi planejou a morte dele. Mandou que ele ficasse de frente, né? E que acontecesse que o inimigo tirasse sua vida. Aí eu peço a vocês agora, diante dessa palavra, aonde Davi, um homem de Deus, escolhido por Deus, um homem que foi abençoado, eu queria que você fechasse seus olhos agora. De tudo que foi relatado, aonde Davi pecou, não reconheceu o seu pecado, começou a encobrir o primeiro pecado com outros pecados ainda maiores. Queria que você olhasse para a sua vida. Queria que você olhasse para a sua história. Quantas vezes também, em nossas casas, na nossa vida, nós usamos essa capa para encobrir coisas erradas que nós fazemos, que muitas vezes nós achamos que as pessoas não estão olhando, que não estão vendo. Davi usou o poder que ele tinha para decidir, para definir o que as pessoas iriam viver. Ele decidiu a vida de Urias de Batseba. Queria que você trouxesse aqui agora, através dessa música que vai cantar, e fizesse esse exame na sua vida. Quantas vezes você colocou a capa de religiosa e foi para a igreja? Você tem muitos amigos. Quantas vezes você cometeu atos, cometeu coisas que machucaram, que foram pecados com relação a essas pessoas? Escute a música e vai passeando pela sua vida. Preciso estar mais em Deus, preciso meu coração dar a minha vida, eu conseguiria. Quero entregar-me ao Pai, não resistir ao teu amor, meu Senhor. A tua compaixão
eu creio em ti e não quero mais pecar. Esse foi o pecado de Davi. Mas nós também, nesse momento, podemos dar esse primeiro passo, que é reconhecer o nosso pecado. Que você saia daqui hoje, mesmo que essa cura, essa libertação não aconteça aqui nesse momento, mas que isso fique no seu coração. E através da nossa palavra agora, que é 2 Samuel 12, que eu digo que é o verdadeiro Kairos. Aqui é que está o momento da graça. É quando Deus entra na história. É no capítulo 12. Olha a sabedoria de Deus. Ele não deixou Davi no pecado. Ele não nos deixa sozinho, mesmo sendo filhos infiéis, fracos. Ele conhece a nossa natureza. Ele mandou o profeta Natan falar com Davi. E olha a sabedoria que ele deu a esse profeta. Natan não acusou Davi. Natan usou uma parábola. E ele foi colocando essa parábola para Davi, que um homem era muito rico, tinha bens, propriedades, gados, ovelhas, e tinha um pobre que tinha apenas um pequeno animal, um pobre, uma pequena ovelha. E diante de um banquete que tinha que ser dado, esse homem, em vez de usar o que ele já tinha em abundância, ele usou o que o pobre tinha, apenas aquela ovelha, e ofereceu para o seu convidado. E nesse momento, Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natan: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal consideração. Pela falta de consideração. Aí Natan disse a Davi: esse homem és tu. Então olha a sabedoria de Deus. E ele fala essa palavra como Natan proclamou, falou essa palavra para ele. Essa palavra está vindo de encontro ao nosso coração hoje. Quantas vezes nós usamos indevidamente as coisas do outro, sendo que o certo era o passo a ser dado era na nossa vida mesmo. Quantos erros não precisam ser exatamente como foi contado nessa parábola, mas a palavra do Senhor, quando ela é proclamada, como está sendo proclamada aqui agora, ela é viva, ela remexe a nossa história, ela traz agora em seu coração tudo aquilo que estava escondido. E é nesse momento, é nesse momento que o Kairos acontece na sua vida. É nesse momento que a graça de Deus é derramada em seu coração. É nesse momento que vem o arrependimento. E foi o que aconteceu com Davi aqui, quando ele disse a Natan: pequei contra o Senhor. Abriu o coração dele. Olha como a palavra de Deus nos exorta. Olha como é que ela consegue transpor toda a barreira do pecado, entrar na nossa história e nos transformar. No Salmo 51, um dos salmos mais lindos que Davi fez foi com relação a esse pecado. Ele caiu por terra, ele jogou terra, o costume que eles tinham, ele foi ao chão. E é o que acontece conosco hoje, é Deus nos levantando, desenterrando os nossos corações desse pecado oculto, encoberto que nós temos aqui, que nós não conseguimos muitas vezes, sozinhas, reconhecer. Queria que você, nesse momento,
fechasse mais uma vez os seus olhos, pedisse ao Espírito Santo que essa palavra possa adentrar as partes mais escuras do seu coração, aonde você não consegue abrir, aonde o pecado ficou encoberto na sua vida. Deus precisa de você restaurar também. Deus precisa que você, nessa caminhada que Ele deu ao movimento, foi uma moção que a nossa fundadora teve e foi confirmada pela igreja. É um momento que Deus nos dá. Ele nos dá graças todos os dias. Mas esse tempo é diferente. Esse tempo é onde Ele quer derramar as graças. Ele vê a necessidade. Então Ele olha hoje para o movimento. Como Ele diz lá em Isaías 49:17, os meus olhos estão sobre suas muralhas. E Ele olha para nós hoje, para mim, para você, para todas nós do movimento. Toma posse, uma mãe que ora, uma mãe que só ora e não tem intimidade com o Senhor. Essa intimidade que nós estamos buscando agora, ela só fica na oração. Ela não consegue ver a graça que Deus quer derramar. Ela precisa desses momentos que Deus nos concede através dessa caminhada. Por isso eu peço a vocês, escutando novamente essa música, essa palavra, é o próprio Jesus que liberta. Ele nos reconciliou com o Pai. Toma posse disso, mãe. Toma posse desse momento de graça que nós estamos vivendo. E coloca agora no seu coração o Espírito Santo de Deus te levar ao arrependimento, como aconteceu com Davi. Davi pediu para Deus lavar, purificar, libertar, dar um coração novo para ele. Peça isso para Jesus. Liberta-me, restaura-me, cura-me, Jesus, faz-me nova, convertida, pois eu creio em Ti. Deus quer que você tenha repulsa do pecado. Não importa o que nós fazemos, não importa o tempo, como fazemos. O pecado de Davi não foi só o adultério, não foi o homicídio. Ele cometeu vários pecados, um acumulando o outro. Ele não reconheceu, perdeu o sentido. Como Mariela nos colocou aqui hoje, nós não podemos perder o sentido do pecado. E Davi perdeu. Deus só quer que você tenha essa repulsa, que você saia do pecado. E o maior pecado que Davi cometeu foi contra quem, mãe? Foi contra o próprio Deus. O primeiro mandamento. Ele não reconheceu a soberania de Deus. Ele não quis ser dependente de Deus. Ele usou o poder dele como se ele fosse acima de tudo. Que nós possamos, como mãe que ora hoje, pedir ao Senhor para nos dar um coração
um coração arrependido. Eu peço mais uma vez, a música vai tocar mais um pouquinho, que você olhe agora novamente para o seu coração e que esse arrependimento te leve a um sacerdote, que esse arrependimento faça você confessar, não só reconhecendo, mas se arrependendo desse pecado. É disso que nós precisamos, da graça e da força do Espírito Santo, para continuarmos, para sermos reconciliadores. Assim como nossa Mãe Maria, aquela que é a nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, é a nossa reconciliadora. Assim também nós, mães, queremos nos reconciliar. Dá-nos, Senhor, a graça. Dá-nos, Senhor, a força do Teu amor. Dá-nos, Senhor, a força do Teu Espírito, para podermos continuar e seguir os Teus passos, os Teus caminhos. Para que o Teu Espírito se una ao meu, siga o exemplo de Tu e nossa Mãe, a Mãe reconciliadora, que me ajuda a amar aos irmãos, contemplar mudar Tua criação e a Tua graça alcançar. Liberta-me, restaura-me, cura-me, Jesus, faz-me nova, convertida, pois eu creio em Ti e não quero mais pecar. Quero Tua graça alcançar. Que nós possamos beber dessa graça, desse Kairos, e com esse coração reconciliado, nós possamos fazer essa oração de coração. Eu quero que você leia cada palavra e se veja como esta mulher. Oração da Mãe reconciliada. Senhor, eu Te agradeço pelo dom da vida. Eu Te agradeço pelo dom da fé. Contemplo com emoção a Tua cruz redentora. Pregado na cruz, perdoaste a humanidade. Pelo Teu sangue derramado, eu Te suplico, queima as mágoas que tenho em meu coração, que eu perdoe como me perdoas. Pelo Teu Espírito de amor, eu Te suplico, renova o meu coração. Meu coração está secando pelas mágoas, o orgulho me domina, estou presa em mim mesma. Pelo Teu sangue derramado, pelo Teu Espírito misericordioso, liberta-me, cura-me, Senhor. Eu creio, eu Te suplico, dá-me força e coragem para perdoar. Eu quero ser uma pessoa que perdoa e ama. Eu quero ser uma pessoa reconciliada, reconciliada comigo e com meu próximo. Conceda-me, Senhor, perdão e reconciliação. Pelo meu exemplo de perdão, seja a minha família reconciliada. Hoje e sempre, sinal e instrumento da reconciliação. Eu creio, Senhor, Tu me ensinas, quem ama, perdoa. Amar
amar hoje e sempre, perdoar hoje e sempre, vida reconciliada. Louvado sejas pelo teu sangue derramado na cruz. Amém. Quem ama, perdoa. Assim como essa oração foi feita para este tempo de Kairos, essa música que nós cantamos e que nós vamos cantar agora, também foi feito para este tempo. É mais um carinho de Deus conosco para nos ajudar a nos reconciliar. Nós vamos cantar então essa canção e que você vai mastigando no seu coração cada palavra, cada pedido dessa música que é a oração para esse momento de Kairos que nós estamos vivendo. Preciso estar mais em Deus, preciso meu coração mudar. A minha vida conciliar. Quero entregar-me ao Pai, não resistir ao teu amor, meu Senhor. Faz-me te esperar. Liberta-me, restaura-me, cura-me, Jesus, faz-me nova, convertida, pois eu creio em ti e não quero mais pecar. Para que o teu Espírito se una ao meu, siga o exemplo de tua e nossa mãe, a mãe reconciliadora, que me ajuda a amar aos irmãos, contemplar toda a tua criação e a tua graça alcançar. Liberta-me, restaura-me, cura-me, Jesus, faz-me nova, convertida, pois eu creio em ti e não quero mais pecar. Quero tua graça alcançar. E como Deus é maravilhoso, Ele nos dá esse momento para vivermos juntos esse tempo da reconciliação. Mas o mais importante é que vocês, apesar de nós falarmos sempre em pecado, o mais importante é que vocês não foquem na palavra pecado, e sim na graça, porque isso é graça de Deus, é um momento importante para nós. Você vê que Deus nos dá a música através do ministério, nos dá todas as palavras, como Ele é maravilhoso para nós no movimento. Vamos fazer agora nossas orações da cestinha, vamos colocar tudo que está em nosso coração, que nós trouxemos, as nossas dificuldades, colocar aqui também para o Senhor, que seja feita a vontade dEle na vida dos nossos filhos. Não somente o que a gente pede, mas também o que Ele deseja que aconteça na vida dele, que obstáculo nenhum venha atrapalhar. Nós elevamos, Senhor, nossas orações a Ti,
através da nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salete. Que nesse momento ela esteja diante do trono da graça, levando todos esses pedidos. Recebe, Senhor, que está no coração de cada mãe e todos que se encontram aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos fazer nosso momento de oração, dizendo: eu, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Os meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Que a família comece termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e e que os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.